nós temos aí uma diversidade de sistemas de governos formais, e o federalismo brasileiro, que vem desde a primeira Constituição nossa da República, ela traz alguns desafios que nos perseguem até hoje. Então, eu queria... E afeta a educação, né? Que para nós é muito comum na educação brasileira, em outros lugares do mundo não é. É um pouco diferente pela própria organização desta educação. E também tem problemas decorrentes. Então, eu vou fazer uma explanação dividida em três partes, né? A primeira parte eu vou trabalhar um pouco sobre o que é o federalismo, né? A segunda parte sobre justamente o sistema de colaboração e educação, e brevemente vou finalizar um pouco com a discussão colocada no texto da professora Gilda de Araújo, que é sobre os 30 anos, né, que nós temos da Constituição e ainda não ter um Sistema Nacional de Educação, né? Como isso está se organizando? Qual as consequências disso para todos nós? Então, esse é o roteiro. Espero que a gente tenha uma noite proveitosa e, então, vamos começar. Primeiro, o que é a questão do federalismo? Quando a gente fala de federalismo, nós estamos falando de quê? Então, quando nós falamos do federalismo, nós estamos falando de uma forma de Estado nacional caracterizado por governos subnacionais. Então, nós temos, no caso do Brasil, nós temos aí um Estado Nacional brasileiro, e ele tem os entes federados, que no Brasil são os estados e os municípios, recentemente, agora, na Constituição de 88. Antes não eram, né? O Distrito Federal, a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios. Então, nós temos essa organização aqui. Porém, o federalismo estabelece alguns quesitos bem diferentes em outras partes do mundo que no Brasil, né? Apesar de nós termos características muito próximas, nós temos hoje no mundo 24, pelo menos até recentemente, 24 estados, né, que são estados considerados federalistas puros. Nós temos o sistema e a forma de trabalho do federalismo em vários estados unitários, né? Estados unitários se concentram o poder muito mais na esfera central. E o Estado federal ele tem a descentralização através dos governos subnacionais, né? Pois bem, os governos subnacionais, então, eles acabam por gerenciar e administrar uma parte do território, o que pode parecer simples para nós, mas com autonomia, né? Essa questão da autonomia não é uma questão muito simples, né? Vamos passar para o próximo slide, então, que tem um quadro onde se originou, então, esse federalismo. Ele se originou, o moderno, se originou nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, com suas 13 colônias, tinham um problema, né? Cada colônia queria ser um Estado próprio. E a própria guerra, né, de libertação contra a Inglaterra proporcionou uma certa unidade entre eles, né? E essa discussão foi muito grande entre eles. Fazer o quê? Uma confederação ou fazer um Estado federal? Uma confederação tem características muito peculiares. Se nós olharmos, por exemplo, uma confederação, nós podemos estabelecer características com muito mais autonomia desses entes que compõem essa confederação, né? Já um Estado federal, você tem autonomia dos entes federados, ou seja, que seriam os estados, né? E uma relação com o poder central. Então, o que foi desenhado a partir do momento em que nós temos os Estados Unidos trabalhando essa perspectiva? Nós temos aí algumas características que foram aperfeiçoadas e chegaram até nós. Pensando na América Latina, nós temos, por exemplo, o Canadá, nós temos a Venezuela, o Brasil, o México, a Argentina, que apesar de ter províncias, né, é uma federação, né? E os Estados Unidos. Quais as características básicas, né? Uma Constituição Federal, né, que é importante, né, uma Constituição Federal,
uma Constituição de cada Estado nacional, uma divisão de Estados, tem vários Estados ou subunidades que podem até ter o nome de províncias, né, ou outros nomes, né? Um poder executivo, legislativo e judiciário autônomos, uma divisão de competências fiscais e administrativas entre os níveis de governo, um legislativo nacional bicameral, então nós temos as duas câmaras, né? A própria criação das duas câmaras, quando a gente olha a história disso, né, é interessante, né? Porque nós temos um sistema bicameral onde os estados são representados, né, de forma geral e amplamente, e nós temos um Senado que é uma casa específica com um número específico, por exemplo, de senadores que representa cada estado. Né? Então, essa organização do Estado federal é motivo de discussão no mundo inteiro. E vários autores da ciência política trabalharam com isso. E mesmo os estados que não são federativos, os estados unitários ou regionais ou outros modelos de Estado, nós temos também Senado e também temos a Câmara dos Deputados, né? Um formato bem bicameral. Em alguns estados federados, nós temos, inclusive, o sistema bicameral no próprio Estado, por exemplo. É como se, no caso do Estado do Espírito Santo, nós tivéssemos aqui um Senado também. Né? Essa característica é uma característica de alguns estados federados. E uma outra característica interessante e importante é uma Corte Suprema de Justiça. Essa Corte Suprema é responsável pela regulação dos conflitos federativos e garantia da ordem federal. Nós temos exemplos, claro, da importância da Suprema Corte no mundo inteiro. Né? Nós temos o caso do Brasil, né? A nossa Câmara, nossa Corte Suprema foi atacada em vários momentos. Nós temos acontecendo neste momento, nós estamos falando em 2023, Cortes Supremas que foram devassadas em vários estados para ter uma maioria que defenda o político de ocasião ou o autocrata de ocasião. No conjunto, né, nós temos algumas descentralizações: a política, a administrativa, a legislativa e a fiscal. Né? É interessante entender que nós estamos falando aqui de um federalismo moderno que tem mesclas, que ele se mistura e tem partes que os estados unitários utilizam. Então, não é algo para classificar pura e simplesmente dizer isto é federalismo, isso não é federalismo. Nós estamos falando de complexidades entre modelos e formas. Né? E no Brasil, nós temos o primeiro desenho federativo vindo justamente com a República. Nós tínhamos, até então, um Estado unitário, com a independência de Portugal em 22, mas o Estado unitário que teve problemas internos, teve dificuldades internas, em que a elite sempre se degladiou. Né? Nós tivemos esse Estado brasileiro unitário, porém, os conflitos eram imanentes dentro desse Estado unitário. Tanto que, quando nós temos o advento da República, né, nós temos aí a união perpétua indissolúvel, né, entre as antigas províncias, agora estados, nos Estados Unidos do Brasil. Né, a Constituição de 91 vai dar esse nome para o Brasil, copiando bastante o modelo americano, que foi o padrão para se organizar isso daí. E quando comparamos, por exemplo, com 88, nós observamos que em 88 nós temos aí já uma organização que vem há praticamente quase 100 anos sendo organizada nas várias constituições brasileiras. Então nós temos um artigo 18 que diz o seguinte: a Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Uma novidade que chega na Constituição de 88 é que o município, diferentemente de outras constituições brasileiras, ele acaba sendo ente federado. Então, assim, isso vai ser uma mudança no formato, inclusive, do federalismo brasileiro e nas responsabilidades que o município passa a ter. Também nós temos problemas em relação a isso, de várias formas. Né?
como até a organização dos municípios, né, a profunda desigualdade entre os municípios, né, que tem municípios muito pobres, que não têm capacidade técnica, e que vamos ver um pouquinho isso depois. E lembrando também, né, que no federalismo brasileiro nós temos um processo de contradições nesse conjunto, que ele sempre buscou acomodar as demandas das elites políticas e das disparidades regionais, né? Isso é um elemento importante. Pois bem, outro elemento fundamental é o princípio cooperativo. Então, o federalismo brasileiro é cooperativo porque ele traz isso na Constituição brasileira, considerando os fundamentos da República, que é constituir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, marginalização e reduzir desigualdades sociais, promover o bem de todos, e sem preconceitos de raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Olha que são princípios e fundamentos que precisam ser zelados, precisam ser não só provocados, mas precisam de ter legislação específica, precisam de ter fiscalização. Então, observe que para que isso ocorra nas três esferas, agora falando de esferas, né, do Estado brasileiro, nós temos a União, os estados e municípios, nós temos que ter um conjunto de legislação, uma organização legislativa e fiscalizadora bastante coerente e forte. E o Cury, ele vai falar para a gente o seguinte, que a Constituição faz escolha por um regime normativo político plural e descentralizado, que cruza novos mecanismos de participação, um modelo institucional cooperativo e recíproco. Então, observe, quando nós falamos em modelo de federalismo cooperativo, nós estamos falando em cooperação entre os Estados federais. Então, desculpe, entre as unidades do Estado federal brasileiro, da Federação Brasileira. E não na cooptação, e não num regime de força de um Estado, ou seja, de uma unidade, de uma esfera do Estado sobre a outra. Né? Nós sempre estamos pensando um regime cooperativo, mútuo. Até porque essa ideia de trazer para o município esse ente federativo é a opção, ou seja, um desejo colocado na própria Constituição de 88, de forma a que a população fique próxima dos canais de decisão política. Né? E isso vai acontecer um pouco na educação, porque o pensamento era, quanto maior a descentralização ter, mais próximo da organização do poder político vai estar essa comunidade. Então, isso é um elemento importante para pensar, entender o federalismo cooperativo. E nós temos competências comuns. Como falamos competências comuns, aí trazendo, então, competências comuns, artigo 23 da Constituição, nós temos aí, eu grifei duas, né? Primeiro, proporcionar meios de acesso à cultura, educação, ciência, tecnologia, que é o inciso 5, e o parágrafo único, né? Leis complementares que fixarão as normas para a cooperação entre União, Estados e Distrito Federal e municípios. Então, é importante que o artigo 23 já nos dá a dimensão de que nós temos que ter legislação específica para regulamentar esse Estado cooperativo, ou seja, essa cooperação, né, entre os entes federados. Observe que são competências comuns a todos eles. Né? Nós temos competências comuns à União, Estado, Distrito Federal e município, que são comuns a todos eles, como, por exemplo, a educação e a saúde. Então, todos os entes federados têm competências ligadas à saúde, à educação e a outras tantas questões que estão aí no slide, que vocês podem depois ler com mais cuidado. Né? Como, por exemplo, preservar a floresta, fauna e flora, o meio ambiente, também é responsabilidade do município. Então, são competências comuns a todos. Né? E passe o outro slide, por favor. E nós temos competências concorrentes. Competências concorrentes são competências que pertencem a um ente da federação e que os outros entes da federação só podem, ou eles concorrem com a União, quando é chamado a tal. Entende? Então, assim, a própria educação, cultura,
ensino desporto, o inciso 9 ali está mostrando também que são competências concorrentes, que elas funcionam tanto no ponto de vista do Estado nacional, na União, quanto no Estado, quanto no município. Então, é muito difícil você explicar para uma pessoa que viveu no Estado unitário que, por exemplo, nós temos escolas que são escolas municipais, que são escolas estaduais, que são escolas coordenadas, controladas pela União federais, né? Porque em alguns estados nós temos o Estado ele é responsável por toda a educação, né? E essa discussão também foi objeto até de projeto para poder federalizar a educação básica. Não sei se vocês lembram disso há um tempo atrás, essa discussão, né? Então não é diferente. Então nós temos competências que são concorrentes, né? E isso é um problema que vai afetar justamente a organização dessas políticas. Necessariamente, nós estamos falando aqui da educação, porque nós não temos um sistema nacional de educação para organizar essas competências. Passe o próximo. Pois bem, retornando à questão, nós não podemos impor um sistema de colaboração. Por que nós não podemos impor? Ou seja, não é assim, olha, se você fizer isso, você ganha tanto ou ganha tal coisa e vai ser bom para você. Tem sempre que ter um sistema de colaboração. Necessita de ampla discussão, debate, necessita capacidade de execução. Então, essa é uma questão complexa. É complexa porque nós temos relações intergovernamentais que muitas vezes não são simétricas, são assimétricas, ou seja, nós temos relações de poder diferenciadas, né? Da União, por exemplo, com o município. Essa é uma discussão que há muito tempo, né, ela está presente no caso da educação brasileira, onde os municípios têm muitas competências, mas pouco recurso para dar conta dessas competências, né? E nessas relações intergovernamentais, elas podem ser relações tanto verticais como horizontais, né? Entre a União e Estados-membros, União e municípios, entre Estados-membros e seus municípios, Estados entre si, municípios entre si. Então, nós podemos ter vários recortes e desenhos das relações que podem acontecer. Por exemplo, projetos em comum entre Minas Gerais e Espírito Santo, ou um pool de municípios que organizam determinado agenda. Então, uma agenda metropolitana, por exemplo, é uma relação intergovernamental. Então, fica aí essa dica, assim, que nós estamos falando do Observatório Metropolitano, e existe uma relação intergovernamental, e nesse caso é uma relação horizontal, de horizontalidade entre os municípios da região da metrópole, que é a Grande Vitória, a região metropolitana da Grande Vitória, com seus 7 municípios, né? Tem municípios que têm menos de 20 escolas e tem municípios que têm quase 200 escolas, né? E aí tem uma diferença grande entre eles em termos de orçamento, né? São assimétricos, né? Porém, nessa relação eles têm uma horizontalidade, né? E deve ser sempre assim. Então, o federalismo brasileiro é assimétrico, né? Por quê? Porque nós temos grandes desigualdades nesse federalismo, né? Grandes desigualdades entre estados, municípios, regiões brasileiras. E o problema maior é que as regiões mais precárias, elas têm, muitas vezes, precarizado a sua capacidade de organizar estruturas institucionais para organizar a saúde, a educação e por aí vai. Nesse caso, é necessário a coordenação e a suplementação de verba, a coordenação técnica da própria União, né? Por favor. E, no caso da questão da educação nacional, nós temos que lembrar que o artigo 23, que já foi trabalhado, e o 211, estabelece que a União tem que organizar um regime de colaboração. Tem que organizar em regime de colaboração a oferta da educação. Ou seja, essa organização nós temos ainda
alguns problemas em relação a ela, né? Já a LDB diz o que no artigo 8? Diz que o Distrito Federal, os municípios se organizarão, e estados e a União, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. Nós temos uma organização do sistema de ensino, mas nós não temos um regime de colaboração ainda organizado no Brasil, né? E caberá à União, né, o parágrafo 1º do artigo 8º, a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes sistemas e níveis, né, e tendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Esse papel a União tem desenvolvido. A União tem desenvolvido esse papel, especialmente em relação da coordenação da política nacional. Nós podemos dar exemplos, inclusive, de suplementação e redistribuição, né? Mas nós não temos ainda esse regime de colaboração. Essa é uma lacuna que nós estamos trabalhando, inclusive a própria professora Rosimeire vai trabalhar um pouco mais. Continue, por favor. Então, nós temos aí, né, segundo a professora Gilda Cardoso de Araújo, uma diferença entre coordenação dos processos e cooperação federativa. Enquanto coordenação é um procedimento que busca resultados em comum, né, a coordenação busca resultados em comum, de forma separada e independente, a cooperação está relacionada à tomada de decisão, que deve ser executada de forma conjunta. A cooperação prescinde, e é necessário que essa cooperação tenha uma relação muito próxima e de aceitação, de coordenação. Nós, às vezes, quando observamos algumas políticas, nós vemos que é muito mais não cooperação, mas cooptação, né? E com ganhos, né? Com oferta de vantagens. Nós estamos numa federação. Pode passar, por favor. Próximo slide. E a União tem suas responsabilidades na função tanto redistributiva quanto função supletiva, que está na própria LDB. Além da função normativa, que estabelece as normas gerais, e a coordenação e planejamento da educação nacional. Nós podemos falar função de planejamento e função de coordenação, né? Nós temos também os processos de, por exemplo, quando temos o censo escolar, ele é nacional, mas todas as unidades da federação fazem o censo. Eu entendo que o censo educacional, ele é um elemento importantíssimo para a coordenação da política nacional de educação. Tem até um trabalho que a gente já apresentou num evento, trabalhando justamente a importância desse censo, né? E o Plano Nacional de Educação também. É importante considerar, até porque o Plano Nacional de Educação, nós estamos no segundo Plano Nacional, pós-88, e nesse segundo plano nós tivemos até aqui problemas em relação a ele. Mas é uma atribuição de coordenar isso do Estado da União, né, de uma das esferas, né? Mas todas as esferas têm que fazer seu plano de educação, tanto o plano estadual quanto o plano municipal. E aí nós temos aí, se observarmos lá na Constituição, nós temos, na LDB, né, nós temos a organização, né? E observe que a União tem as incumbências e estabelecer em colaboração com os estados, estabelecer em colaboração com o Distrito Federal e municípios. Então, observe que sempre é um processo de colaboração na própria legislação. Passa o próximo, né? Por favor, próximo slide. E volta lá, que eu passei rápido, é a continuidade do processo, né? E observem que no parágrafo 1º, nós temos aí que nós temos um Conselho Nacional de Educação com funções normativas e supervisão de atividades permanentes, criado por lei. Então, nós temos alguns elementos do sistema, mas nós não temos o sistema organizado adequadamente. Não temos um sistema que tenha uma legislação própria. Passo próximo. Nós temos, no próximo, a incumbência dos estados. E observe que os estados eles têm uma característica, observe no inciso 6, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Observe, ensino fundamental e médio. Então, no Estado, está lá na Constituição, está lá na LDB, desculpe, a necessidade
que os estados nacionais têm de oferta do ensino fundamental. E o ensino fundamental começa na primeira série. Quando um determinado estado nacional acha por bem descentralizar e passar para os entes subnacionais municipais toda a primeira etapa do ensino fundamental, isso tem que ser bem negociado, né? Se for assim. Existem, inclusive, estados da federação que têm educação infantil. Isso não é o caso, por exemplo, da rede estadual do Espírito Santo, né? Continue, próximo. E os municípios? Os municípios, observe, eles têm que oferecer educação infantil em creches e pré-escolas, com prioridade o ensino fundamental. Então, ou seja, eles têm toda a educação infantil, toda a creche e o ensino fundamental. É um enorme peso para os municípios, né? Além do município também tem que fazer o quê? Como um ente federado? Organizar, manter e desenvolver órgãos, instituições oficiais de seus sistemas de ensino. Pode fazer ou não o seu conselho. Como no caso do Estado do Espírito Santo, nós temos municípios que não são sistemas, né? Nós temos municípios que optaram por não ser um sistema educacional e receber a orientação do Conselho Estadual de Educação. Entende? Tem essa prerrogativa, essa possibilidade, né? E mais, observe que no inciso 2 do artigo 11º, também fala da ação redistributiva em relação às escolas. Você não pode priorizar no município uma escola em detrimento a outras escolas que estão em situação muito pior. Daí nós temos aí o custo aluno-qualidade, o custo aluno-qualidade inicial, que também tem essa perspectiva. Continue, por favor. O problema maior é que nós temos um tempo já, nós estamos ao final do trabalho já, né, Débora? Está finalizando. Nós temos uma questão colocada pelo texto da professora Gilda Araújo, escrito em 18, né? Portanto, ele é anterior ao novo Fundeb, que vai alterar a própria Constituição, né? E aí nós temos que considerar a leitura do texto, essa leitura com os artigos do novo Fundeb, né? Nós temos aí 30 anos e não temos a regulamentação da cooperação educativa, então, assim, do Sistema Nacional de Educação. Nós não temos um Sistema Nacional de Educação regulado, mas nós temos um funcionamento, né, como fala o próprio Jamil Coury, né, o próprio Saviani, um funcionamento em forma de sistema, mas não tem um sistema de fato, né? Nós temos um sistema de escolas federais e por aí vai, mas não temos uma regulação desse sistema em legislação. Isso é uma dívida histórica. Próximo. E o artigo 211, ele fala justamente sobre o regime de colaboração. O regime de colaboração, que a União, Estados, Federal e municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Lá no parágrafo 4, já está falando que os municípios definirão forma de colaboração, de forma a assegurar universalização e qualidade e equidade no ensino obrigatório. Observe que essa é uma alteração dada pela Emenda Constitucional 108, que é a do novo Fundeb, de 2020, né? Que inclui, inclusive, o custo aluno-qualidade, mas não regula o custo aluno-qualidade. Então, eu estou querendo só dar uma abordagem mais geral para a gente poder discutir isso depois com mais qualidade, porque vocês vão ter várias oportunidades nesse curso de discutir isso. Nós estamos, então, com um novo Fundeb, é um caso muito clássico, e esse novo Fundeb, como ele entrou na Constituição, ele foi preciso necessariamente regular como seria a sua organização. Nós temos, então, legislação que estabeleceu como deveria ser os conselhos do Fundeb. E houve uma alteração nesses conselhos do Fundeb, que foi muito rápido, né? Os municípios tiveram que se organizar rapidamente, né? E por aí fora. Então, nós temos uma regulação acontecendo, mas não dentro de um sistema, não dentro de um federalismo cooperativo, não dentro de um regime de colaboração com uma lei própria, né? E mesmo o custo aluno-qualidade, mesmo o CAC, mesmo se pensarmos o CAC, a legislação não saiu até agora, nós estamos em 2023. Então, urge também regulamentar isso, né? Esse é um debate que acontece no Brasil todo. Passa o próximo, por favor, já estamos encerrando, né?
Por favor, próximo slide. Isso. E aí, não podemos deixar de falar no artigo 214 da própria LDB, que vai estabelecer, o artigo 214 estabelece um Plano Nacional de Educação que tem como objetivo articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração. Então, observe que tem um artigo, 214 da Constituição, né, que estabelece uma prerrogativa de articulação do Sistema Nacional de Educação. E eu deixo essa questão. Será que o Plano Nacional de Educação ele conseguiu estabelecer e conseguiu trazer, né, num prazo dos anos correspondentes, 2 anos, né, que está estabelecido lá, um Sistema Nacional de Educação? O que nós temos de resposta é que não. Né? Passa o próximo, por favor. E isso leva a uma questão que o Cury coloca, ou seja, em 30 anos, por que nós não tivemos? Ele dá algumas pistas, né? Porque os entes federados recém perderam autonomia, porque os setores privados associam um sistema, um regime nacional de educação, o Sistema Nacional de Educação ao monopólio estatal, que vai acabar com a liberdade de ensino, e a própria União, né, que teme perder verba, perder muito, né, com esse sistema. Então, nós tivemos essa discussão acontecendo durante 30 anos, e está acontecendo ainda. Continue. Próximo slide. E isso faz com que nós tivéssemos o quê? Então, a professora Gilda Cardoso, no texto que ela coloca, ela vai discutir longamente um processo de organização que se deu as bases para que fosse estabelecido esse Sistema Nacional de Educação. Né? Nós temos a criação da SASE, nós temos o primeiro governo, no governo Lula, todo um conjunto de objetivos para alcançar essa questão. Depois nós tivemos o próprio PDE, o PDE de 2007, o Plano de Desenvolvimento da Educação, ele acabou fazendo o quê? Ele tentou organizar e coordenar 53 ações. Entre essas ações aí, nós temos aí a criação do IDEB, nós temos o PAR, e nós temos aí realmente ações que foram que se inserem no sistema nacional e no sistema nacional colaborativo e cooperativo, como o PAR, por exemplo. Né? Tem vários estudos sobre o PAR que ele atingiu os municípios do Brasil de forma bem interessante. Porém, também, quando você tem o PDE, dentro dele também nós temos o IDEB, nós temos um avanço das entidades privadas, né, nesse processo. Nós temos também aí os ADS, né, os Arranjos de Desenvolvimento da Educação nesse PDE. Isso vai trazer as empresas privadas cada vez mais para fazer parcerias público-privadas na educação brasileira. Então, quando você não tem uma proposta de um sistema nacional de educação articulado e organizado, você abre, então, portas para a expansão das soluções privadas. E vocês podem, inclusive, fazer uma experiência. Né? E aí o Fernando Cássio já fala isso. Né? Coloca lá Sistema Nacional de Educação na internet. Quem é que vai aparecer para vocês? O sistema colabora, né? A rede Colabora Educação, que é uma rede constituída por várias entidades, inclusive entidades privadas, que a rede Colabora, nesse momento, ela parou de existir, cessou a sua existência, né? Se vocês olharem lá, a rede Colabora não existe mais, mas ela coloca um documento lá e uma orientação para a criação do Sistema Nacional de Educação. Interessante o documento que eles colocam lá, né? Então, dê uma olhada lá, que vocês vão achar como é que eles constituíram isso. Então, vocês têm cada vez mais o domínio, o think tank neoliberal, que chega a partir de perspectivas que cada vez mais são meritocráticas, são gerencialistas, são por avaliação de resultados, enquanto nós não temos um sistema próprio e um sistema constituído com a participação
dos estados subnacionais também e da sociedade brasileira. Exploramos, à luz do texto dele, as implicações, né, envolvidas no fato de que nós ainda não carecemos no Brasil da regulamentação de um regime de colaboração entre os entes federados, né, e no que se refere à educação, né, uma colaboração mais efetiva entre os sistemas de ensino, já que nós não temos ainda o Sistema Nacional de Educação, né, ressaltando no momento seguinte o que seria o Sistema Nacional de Educação, qual é a sua relação intrínseca com o planejamento educacional, e, né, no final, vou jogar para vocês, então vou jogar para a plateia, né, algumas das tensões, né, alguns dos desafios, das questões que se fazem presentes no momento atual em relação a esses projetos que estão tramitando no Congresso Nacional e que a gente espera que venham, né, a ter a continuidade de tramitação, mas que isso também não seja feito de forma assodada, né, sem a ampla participação da sociedade civil brasileira. Pode passar, então, para o primeiro slide. O professor Luiz Fernandes Dourado, ele nos convida, né, a pensar essa relação entre federalismo, Plano Nacional de Educação e Sistema Nacional de Educação, destacando, e essa é uma publicação datada, né, é uma publicação feita em 2016, no momento anterior ao impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Então, evidentemente, né, é uma publicação carregada, né, ainda com um certo entusiasmo decorrente da aprovação em 2014 da lei do Plano Nacional de Educação, sem vetos, né, com a definição das diretrizes da educação nacional, com o estabelecimento de 20 metas que o Estado brasileiro deveria cumprir até 2024, que hoje nós já sabemos que a grande maioria das metas não tem qualquer possibilidade de serem cumpridas até 2024, né? Temos apenas algumas com cumprimento parcial, né? Mas ele começa destacando esta relação. E, né, aquele cenário era um cenário caracterizado, então, por esse otimismo, com a perspectiva da ampliação do investimento público em educação pública, que é algo que a gente espera que se efetive, de fato, agora, né, com o novo Fundeb, o novo Fundo de Financiamento da Educação Básica, e com a devida regulamentação, né, sob a forma de uma lei federal específica, a regulamentação do custo aluno-qualidade, que é fundamental para que essa ampliação, né, se concretize na prática. Né, naquele momento, né, havia um entusiasmo com um Plano Nacional de Educação aprovado, né, e comprometido com a expansão da educação básica em todas as suas etapas, ou seja, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e nas diversas modalidades da educação. Né? Havia um entusiasmo com um compromisso estabelecido no PNE de universalização da educação básica até 2016, o que não aconteceu em função, né, do descumprimento das metas, né? Mas havia um entusiasmo com um compromisso com a efetiva ampliação da educação superior, com 40% das novas matrículas no ensino público, que implicaria em investimento, ampliação do investimento nos institutos federais de ensino, né, e nas universidades federais. Né, e essa é uma demanda que também não foi atendida, né, com o descumprimento das metas do PNE. Né, havia um entusiasmo com a possibilidade de maior participação da União no financiamento da educação básica. E aqui eu quero ressaltar algo da maior importância. Né? Nesse debate, essa é uma questão que vem e volta, a importância da participação da União no financiamento do direito à educação propriamente dito.
né? E por que a participação da União é tão importante? Porque a União é a entidade federativa que mais arrecada recursos, né? Simples assim. Essa questão está colocada desde a promulgação da primeira Constituição, lá em 1824, e isso está posto até nossos dias, né? Grande parte das dívidas educacionais brasileiras advém do fato de que, em termos de política de financiamento, em diferentes momentos, a União desobrigou-se, né, do seu dever de educar em termos de proporcionar financiamento adequado, né, para que o direito à educação se concretizasse de fato na vida das pessoas, né? Mas foi aprovado um PNE comprometido com metas específicas para a valorização dos profissionais da educação, um PNE que estabeleceu um prazo para a instituição do Sistema Nacional de Educação. E aí eu já quero destacar, né, na perspectiva do professor Demerval Saviani, que é o grande teórico nacional sobre Sistema Nacional de Educação. Essa é uma questão que ele vem estudando e teorizando há algumas décadas, né? O que seria um Sistema Nacional de Educação? É você ter, em primeiro lugar, a constituição de um sistema nacional articulado e, a partir da existência dele, aí sim, fazer o planejamento das políticas educacionais brasileiras como políticas de Estado, então, como políticas de longa duração, né, visando atingir resultados específicos, com avaliação, monitoramento constante, né? E o que nós temos na nossa história é o contrário disso. A gente tem uma história caracterizada pela promulgação, né, recente, né, isso é recente na história do planejamento educacional brasileiro, mas a promulgação de planos que estabelecem metas para o Estado brasileiro, que são sistematicamente descumpridas por diversas razões, e não temos um Sistema Nacional de Educação articulado, né? E não temos o regime de colaboração regulamentado sob a forma de uma lei federal específica, né? Ainda, né, que tenha o contorno constitucional, né, na nossa Constituição. E, por fim, né, um PNE comprometido, né, com a gestão democrática, que se consolidaria por meio da instituição, sob a forma de uma lei federal, do Fórum Nacional de Educação e as conferências nacionais de educação, né, que teriam como propósito exatamente promover o monitoramento da situação de cumprimento das metas traçadas no plano. Aí o que a gente teve em 2016? O governo Temer praticamente desconstituiu o Fórum Nacional de Educação, os trabalhos foram retomados recentemente, no início desse ano, olha quanto tempo a gente perdeu, né? E a última Conferência Nacional de Educação, a CONAE, nós tivemos em 2014, foi constituído o Fórum Nacional Popular de Educação, mas que até então, né, não tinha assento junto ao poder público. Pode passar o próximo slide, por favor, né? Então, o professor Luiz Fernandes Dourado destaca, né, que para que o Plano Nacional de Educação, né, e isso naquele contexto, em 2016, para que o Plano Nacional de Educação pudesse ser efetivado, havia, né, de forma muito evidente, já naquele cenário, naquele grupo de trabalho constituído pelos pesquisadores que fizeram essa publicação, já havia a compreensão entre eles, né, acerca da necessidade obrigatória de instituição do Sistema Nacional de Educação para que as metas, as 20 metas do Plano Nacional de Educação pudessem ser realizadas concretamente, né? E para isso, né, seria necessário também rever e promulgar, sob a forma de uma lei própria para isso, né, o regime de colaboração e estabelecer, de fato, no Brasil, um federalismo cooperativo. Pode avançar, por favor? Bom, né,
um federalismo cooperativo em que permitisse que as políticas educacionais, né, as intencionalidades do Estado brasileiro em relação à educação pudessem ser realizadas por meio da cooperação entre os entes federados, né? As políticas educacionais brasileiras, para serem realizadas concretamente, elas vão depender dos processos de organização da educação, ou seja, da maneira como a educação nacional está organizada, né? Vão depender, né, também dos graus maiores ou menores de gestão democrática da educação, né, nos seus diferentes níveis, né, da regulamentação, ou seja, né, de princípios legais estabelecidos em legislação educacional que, para se tornarem como algo concreto na vida das pessoas, carecem de regulamentação em lei específica, né? E nós temos um problema bastante sério no Brasil nesse sentido, né? O próprio regime de colaboração carece, desde a promulgação da Constituição, de regulamentação específica. Veja quanto tempo, né? E aí isso não se realiza, né, ou concretamente, né? Depende também da regulação dessas políticas educacionais, ou seja, né, da definição das responsabilidades específicas e de uma coordenação articulada de maneira colaborativa, né? Então, depende do estabelecimento do regime de colaboração entre os entes federados para que essa colaboração ela possa funcionar para garantir acesso à educação, qualidade da educação, né, a partir de referenciais de qualidade estabelecidos em lei, né, como o custo aluno-qualidade, que a gente tem no novo Fundeb, a valorização dos profissionais da educação, com financiamento para garantir também por meio do regime de colaboração, políticas de financiamento adequada, para garantir também, né, pela via do regime de colaboração, ações políticas e programas específicos direcionados à educação. Então, nesse sentido, né, já apontava o professor Luiz Fernandes Dourado em 2016 para que as metas e estratégias do PNE pudessem ser de fato, realizadas pelo Estado brasileiro dentro do prazo estabelecido, dependia-se da institucionalização do Sistema Nacional de Educação e, né, da regulamentação do regime de colaboração, criando relações de fato cooperativas e colaborativas entre os entes federados. Pode avançar, por favor, né? E aí, a própria lei do Plano Nacional de Educação nos apresenta, né, uma definição de Sistema Nacional de Educação, né, seria um sistema responsável por promover essa articulação entre os sistemas de ensino, né, e responsável também pelo regime de colaboração para a efetivação das diretrizes. Na lei do PNE, nós temos as diretrizes da educação nacional, para estabelecimento das metas, né, das estratégias que serão necessárias para que aquelas metas sejam atingidas. A nossa lei do Plano Nacional de Educação estabeleceu um prazo para a criação, para aprovação, né, institucionalização do Sistema Nacional de Educação. O prazo foi de 2 anos, a partir da aprovação do PNE, então esse prazo venceu em 2016, né, e nós ainda no momento presente não temos o Sistema Nacional de Educação. Pode avançar, por favor? Bom, a nossa Constituição Federal, assim como destacou o professor Eduardo Moscon, né, anteriormente, destacou brilhantemente, né, ela estabelece novas diretrizes para os direitos sociais no país, né, e muitos desses direitos sociais, e dentre eles o direito à educação, para
serem usufruídos plenamente pela população, há a necessidade de aprovação, de promulgação de leis complementares para fixar normas de cooperação entre os entes federados. O direito à educação é um deles, né? E, por sua vez, né, a Constituição ela está comprometida, está voltada à promoção do equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional, né? Ou seja, né, enfrentando as desigualdades sociais, que também são desigualdades regionais, historicamente produzidas e que vão sendo reproduzidas sistematicamente ao longo de décadas. Então, essa necessidade evidencia, né, já na Carta Constitucional, o esforço federativo a ser realizado para que esses direitos sociais, e dentre eles o direito à educação, venha a ser realizado concretamente, né? Então, e aí a gente convive, né, com um paradoxo, como destaca o nosso autor. A mesma Constituição confere autonomia aos entes federados, né? E é a primeira vez, né, que se tem uma Constituição que confere autonomia aos municípios. E muitas vezes essa autonomia concedida aos entes federados, ela conflita com essa necessidade de ter mecanismos regulatórios, ou seja, né, uma coordenação nacional, que é algo que um Sistema Nacional de Educação vai instituir, né, que esteja voltado à promoção do bem-estar nacional. Então, vive-se essa tensão de forma constante desde a promulgação da Constituição em 88. Pode avançar, por favor? Bom, qual era o horizonte, né, naquele momento? E um horizonte que ainda está posto para nós, né? O horizonte de que os dilemas nacionais, a promoção, né, desse bem de todos envolve necessariamente o enfrentamento e a superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais e regionais, e nesse sentido, né, enfrentar os desafios envolvidos nessa complexa relação entre autonomia e coordenação, porque essa relação, da forma como ela está tensionada historicamente, ajuda a manter um federalismo que é, muitas vezes, em diferentes ações, um federalismo competitivo, né? Os entes federados acabam competindo uns com os outros em função de necessidades, de interesses específicos, né? Sobretudo no que se refere à arrecadação de recursos, por exemplo, e a promoção do bem de todos fica como um horizonte perdido. A gente vai perdendo essa dimensão, essa necessidade, né? Esse compromisso constitucional. Pode avançar. Bom, em suma, né, o bem comum exige, portanto, garantias efetivas de usufruto pleno dos direitos sociais, o que implica na necessidade de um federalismo cooperativo a ser estabelecido, né, por meio de legislação federal que venha a regulamentar, né, o regime de colaboração entre os entes federados, né, de forma a combinar adequadamente a descentralização, né, que é fruto da autonomia concedida aos entes federados, então, de forma a contemplar a descentralização das ações, até mesmo para que necessidades específicas sejam atendidas, ao mesmo tempo, né, em que se tem uma coordenação nacional do sistema, em que se tem diretrizes nacionais, de forma, né, a enfrentar, por meio da colaboração, e combater desta maneira as assimetrias, as desigualdades regionais e sociais no que se refere ao direito à educação. Pode avançar, por favor? E aí, o professor Luiz Fernandes Dourado, ele nos provoca, né, e nos pergunta, né,
nesse sentido de que federalismo nós estamos falando, que federalismo cooperativo seria esse. Para que esse federalismo cooperativo venha a ser concretamente realizado historicamente, é preciso que o Brasil enfrente uma série de questões e demandas que, historicamente, por diferentes razões, preferimos, né, jogar para debaixo do tapete. É preciso promover uma reforma tributária, né, que possibilite, né, uma distribuição mais equilibrada e que venha a atender às necessidades regionais específicas, né, uma distribuição mais justa, socialmente mais justa dos recursos financeiros, com, né, a manutenção da autonomia dos entes federados e, ao mesmo tempo, coordenação nacional da União. Né? E esse federalismo cooperativo, né, na perspectiva do nosso autor, ele, para ser realizado, depende da instituição do Sistema Nacional de Educação, depende dos planos nacionais de educação, né, planos que devem ser promulgados a cada década, né, para estabelecer desta maneira políticas de Estado para a educação e não políticas de governos específicos, que são políticas temporárias. É preciso, né, estabelecer um equilíbrio adequado entre os entes federados, né, por essa via da criação e institucionalização do Sistema Nacional de Educação. E eu estou vendo aqui que a Débora já apareceu para mim, isso é um indicativo, né, de que o tempo de finalização dessa fala está chegando, então eu vou pedir ao Pedro, que está nos assessorando, para avançar alguns vários slides. Pode avançar, que eu quero chegar... pode avançar, quero chegar na questão final, para deixar... Pode avançar. Volta. Agora, aqui. Bom, né, para a gente pensar o que está posto como desafio, e evidentemente não pretendo esgotar essa questão, em relação, né, aos projetos que estão tramitando no Congresso Nacional e que pretendem, caso venham a ser aprovados, no futuro próximo, aí sim, instituir no Brasil o Sistema Nacional de Educação. O autor do capítulo seguinte nos convida a pensar, né, acerca dessa demanda, né, já considerando alguns avanços e desafios do Sistema Único de Saúde. Na saúde, a gente tem, né, desde a promulgação da Constituição, um Sistema Único de Saúde, né, que congrega a descentralização das ações, né, uma relação colegiada, pactuada, que tem um financiamento tripartite, né, todos os entes federados contribuem, né, para o funcionamento do Sistema Único de Saúde, né, há normas legais que estabelecem critérios para a utilização dos recursos, né, do SUS, com base em planos aprovados, né, e fiscalizados pelas instâncias da sociedade civil que exercem o controle social das políticas de saúde. Nesse sentido, a gestão democrática, né, do Sistema Único de Saúde, né, o controle social do Estado sendo feito pela sociedade civil. Né? E, por fim, a gestão com foco nas necessidades dos cidadãos, ainda que essa seja uma questão, né, a ser muito problematizada, né, e voltada para resultados específicos. Pode avançar, por favor? Quem é a pessoa que está com o slide? Pode avançar. Bom, para o próximo. O anterior. Não, o próximo. Ai. Agora, aqui, né? Quais seriam as competências específicas do Sistema Nacional de Educação? A definição e a garantia das finalidades
as diretrizes e as estratégias educacionais comuns. Isso é importantíssimo, né, num país continental como o Brasil, né? Também seria competência do Sistema Nacional de Educação a promoção da articulação, a própria normatização, ou seja, o ordenamento jurídico, a coordenação e a regulamentação da educação nacional, tanto a pública quanto a privada, apesar das resistências, tal como destacou o professor Eduardo Moscon, né? Também seria uma competência do Sistema Nacional de Educação a garantia de gestão democrática, né? Repensando funções e a própria composição dos conselhos de educação, Conselho Nacional, Estadual, Distrital e os conselhos municipais, né? Também caberia ao Sistema Nacional de Educação consolidar os fóruns que garantem a participação da sociedade, o exercício, né, por meio da participação nesses fóruns, do controle exercido pela sociedade civil sobre as políticas públicas. E também caberia ao Sistema Nacional de Educação o regime, estabelecer o regime de corresponsabilidade, né, de forma a ter um sistema nacional orgânico, né, com capacidade de financiamento e com responsabilidades específicas para os entes federados. Pode avançar até chegar no slide do próximo, vamos ver, próximo. Né? E aí eu vou me ater, para fechar, né, ao projeto de lei complementar que tramitou no Senado Federal, e foi aprovado no Senado Federal e foi encaminhado para a Câmara, para que a Câmara se debruce, né, sobre essa questão. Há um outro projeto de lei complementar tramitando na Câmara, mas que ainda não foi aprovado na Câmara e não foi encaminhado para o Senado. Né? O projeto aprovado no Senado, né, então, no Senado já foi aprovada a criação de um Sistema Nacional de Educação. Né? Há alguns compromissos estabelecidos, né, nessa propositura, nesse desenho, né, do que seria um Sistema Nacional de Educação. A universalização da educação básica, a erradicação do analfabetismo, né, que são dívidas educacionais brasileiras, a equalização das oportunidades educacionais, a articulação dos níveis, etapas e modalidades de ensino, né, o cumprimento dos planos de educação em todos os níveis, a valorização dos profissionais da educação, entre outras ações. Pode avançar? Próximo, por favor. Pode avançar. Né? Foram estabelecidos também nesse projeto de lei complementar princípios e diretrizes para a educação nacional. Vários desses princípios e diretrizes confirmam, né, os princípios do direito à educação que estão, né, na Carta Constitucional. Pode avançar. Há também a definição, né, de objetivos específicos da educação nacional, universalização da educação básica, erradicação do analfabetismo, fortalecimento de mecanismos redistributivos, o compromisso com o padrão mínimo de qualidade, a garantia da infraestrutura física e tecnológica para as escolas, né, e a participação democrática nos processos de planejamento, gestão e avaliação. Né? Para fechar essa questão, eu gostaria, né, de destacar que, apesar do reconhecimento de uma série de avanços nesse projeto que foi aprovado no Senado, e eu vou mandar o link para o pessoal que está prestando assistência aí no nosso estúdio, né, para quem quiser consultar esse material depois, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, logo após, né, a aprovação no Senado, né, mas ainda em 2001, elaborou uma nota técnica de posicionamento público acerca, né, do substitutivo que foi aprovado no Senado, com uma série de recomendações, com uma série de proposições, e eu gostaria de destacar algumas delas. Né?
O projeto aprovado no Senado, ele está muito próximo do desenho que tem, né, na sua organização, o Sistema Único de Saúde. Mas ele foi aprovado numa condição em que ainda se verifica uma concepção bastante restritiva de Sistema Nacional de Educação, né, como o mero agrupamento dos sistemas de ensino federal, estaduais, municipais e do Distrito Federal. E, né, a campanha alerta, né, e eu concordo com eles, a gente precisa avançar para algo para além disso, né, à luz do que expus hoje, né. Por outro lado, né, no desenho orgânico da composição interna do Sistema Nacional de Educação, não se assegurou adequadamente as garantias de participação tanto dos entes federados, quanto da sociedade civil, da comunidade educacional, nas diferentes instâncias dessa proposta de Sistema Nacional de Educação, né? A participação, ela está na proposta apresentada restrita aos agentes próprios do Estado, né? E nós precisamos avançar para algo para além disso, né? Para algo que a nossa Constituição estabelece, o controle social sobre o Estado, sobre as políticas públicas. Nesse sentido, eu recomendaria, vou colocar o link aqui, inclusive, para o pessoal passar para vocês, né? Recomendaria a leitura dessa nota técnica, para quem quiser aprofundar. Fecho a minha fala com uma indagação. Olha que professora ousada, né? Mas com uma indagação aqui, que eu não espero que seja respondida por ninguém, mas que gostaria que as pessoas, né, pudessem voltar para suas casas, né, com essa reflexão. Nós estamos vivendo um momento crucial. O atual Plano Nacional de Educação, ele foi sendo, de 2014 até esse momento, sistematicamente descumprido, não será cumprido até 2024. Muito provavelmente, no decorrer desse ano, né, teremos como parte da agenda educacional brasileira a elaboração de um novo Plano Nacional de Educação, né, e que agora fica cada vez mais evidente a necessária articulação entre um Plano Nacional de Educação como condição para sua realização, né, da efetiva institucionalização do Sistema Nacional de Educação e também a necessária regulamentação do regime de colaboração. Então, gostaria de deixar, né, essa questão em aberto, como articular essas questões, né, diante dos desafios educacionais que nós estamos vivendo no momento presente.